Boa noite, queridos irmãos. Buenas noches, queridos hermanos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Y la paz del Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Agradeço a Deus e ao pastor Carlos pela oportunidade de estar aqui e compartilhar a palavra do Senhor. Agradezco al Señor, al pastor Carlos, por la oportunidad de estar aquí para compartir la palabra del Señor. Nós vamos estar assentados à mesa do Senhor até domingo à noite. Vamos a estar sentados a la mesa del Señor hasta el domingo en la noche. E quando nós nos assentamos à mesa da comunhão, muitas coisas extraordinárias acontecem. Y cuando nos sentamos en la mesa de la comunión, muchas cosas extraordinarias suceden. E eu espero que o teu coração esteja aberto para receber tudo que Deus tem para compartilhar para nós. Yo espero que tu corazón esté abierto para recibir todo cuanto Dios tiene para compartir con nosotros ahora. Eu vou começar a pregar hoje e vou terminar só domingo à noite. Voy a comenzar a predicar hoy y solo voy a terminar el domingo en la noche. Pode ficar tranquilo, vai ser em partes. Eu vou fazer uma parte e depois outra, ok? Usted puede estar tranquilo porque lo voy a hacer por partes. Hoy día, mañana y así hasta el domingo. E nós vamos entender algumas realidades das Escrituras com relação à nossa vida no e pelo Espírito. Vamos a entender algunas cosas con relación a nuestra vida No e pelo Espírito. en Él y por el Espíritu. Eu tenho muita facilidade de entender a vida no Espírito porque eu nasci num ambiente pentecostal. Yo tengo facilidad para comprender la vida del Espíritu porque yo nací en un ambiente pentecostal. A minha conversão foi sobrenatural. Mi conversión fue sobrenatural. Eu tive, no meu primeiro encontro com a igreja, eu já tive um encontro com os dons do Espírito. Mi primer encuentro con la iglesia ya fue un encuentro con los dones del Espíritu Santo. O lugar aonde eu me converti, a presença de Deus não precisava ser explicada, porque nós podíamos senti-la em todos os momentos. En el lugar donde me convertí, la presencia de Dios no necesitaba ser explicada, porque la podíamos sentir en todo momento. O interessante é que eu tive duas fases bem distintas na minha vida cristã. Lo interesante es que yo tuve dos fases bien distintas en mi vida cristiana. A primeira na minha infância, quando eu ia à igreja muito mais pela minha avó do que por mim mesmo. La primera parte en mi infancia, cuando iba a la iglesia mucho más por mi abuela que por mí mismo. E nós íamos e voltávamos e aquilo não fazia muito sentido para mim. Íbamos y volvíamos y eso no tenía mucho sentido para mí. A minha avó morreu quando eu tinha mais ou menos ali 14, 15 anos de idade. Mi abuela murió cuando yo tenía entre 14 y 15 años de edad. E então eu nunca mais voltei para a igreja. Y entonces yo no volví más a la iglesia. E com 18 para 19 anos de idade, eu me converti de verdade na reunião que eu acabei de falar para vocês. Y entre los 18 y 19 años yo me convertí de verdad en una reunión como la que acabé de hablarles a ustedes. E uma das coisas interessantes é que, enquanto o pregador pregava, e ele trazia algumas palavras de conhecimento para as pessoas que estavam ali. Y una cosa interesante fue que mientras el predicador predicaba, traía alguna palabra de conocimiento para las personas que estaban ahí reunidas. E no final da sua pregação, ele fez o apelo para as pessoas aceitarem Jesus e ninguém ia à frente. Y al final de su predicación, él hizo un llamado para que las personas acepten a Jesús y nadie pasaba al frente. E um outro rapaz então assumiu a frente dizendo, eu tenho uma palavra de Deus. E um outro pastor assumiu a frente dizendo, eu posso falar algumas coisas porque tenho uma palavra de Deus. Y de pronto otro pastor dijo, puedo hablar un poquito porque tengo un mensaje, una palabra de Dios que entregar. E ele então começou a revelar a minha vida praticamente desde o meu nascimento até o momento em que ele me viu ali. Y él comenzó prácticamente a revelar mi vida, prácticamente desde mi nacimiento hasta el momento en que yo estaba ahí. Eu entreguei minha vida para o Senhor, aí veio uma outra profetisa. Y entonces entregué mi vida al Señor y vino otra profetisa. E ela olhou para os meus olhos e disse assim, jovem, Deus te livrou da morte. Y me dijo así, joven, Dios me miró los ojos y me dijo así, joven, Dios te libró de la muerte. E ela começou a descrever todos os momentos em que Deus havia me livrado da morte. Y ella comenzó a describir los momentos en los cuales Dios me había librado de la muerte.
E ele disse: Deus não quer apenas te salvar, mas Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe para ser um instrumento nas mãos dele. Me dijo, Dios no solamente quiere salvarte, sino que Dios te escogió desde el vientre de tu madre para que tú seas un instrumento en las manos de Él. E ela disse assim: o Senhor te constituiu para ser pregador do Evangelho. Y el Señor te ha constituido para ser predicador del Evangelio. E você vai viajar os 4 cantos deste mundo falando da palavra do Senhor Jesus. Y tú vas a viajar por los 4 cantos de este mundo hablando la palabra del Señor Jesús. Aquela palavra, talvez para a maioria de vocês seria muito legal, mas para mim causou uma crise enorme. Tal vez esa palabra para muchos de ustedes sería muy buena, pero a mí me causó una tremenda crisis. Porque eu era um homem que não falava. Porque yo era un hombre que no hablaba. Eu tinha vergonha total de falar com as pessoas. Yo tenía una vergüenza total de hablar a las personas. Então, quando ela falou que eu seria pregador do Evangelho, eu praticamente entrei em crise. Y cuando ella dijo que yo sería un predicador del Evangelio, prácticamente entré en crisis. E eu aprendi uma coisa muito interessante que eu vou ensinar em uma das nossas reuniões. Y entonces aprendí una cosa muy interesante, la cual la voy a enseñar en una de nuestras reuniones, Mais do que apenas ouvir, que más que solamente oír, mais do que apenas entender, más que solamente entender, nós temos que aprender a interagir com a voz do Espírito Santo. tenemos que aprender a interactuar con la voz del Espíritu Santo. E o que aquela mulher disse tem se cumprido. Y lo que dijo aquella mujer se ha cumplido. Praticamente por 25 anos eu tenho viajado o mundo para pregar o Evangelho. Prácticamente durante 25 años he viajado por todo el mundo para predicar el Evangelio. Agora eu preciso contar algo para vocês. Ahora yo necesito contarles algo a ustedes. Como que Deus me deu o ministério da pregação? ¿Cómo me dio Dios este ministerio de la predicación? Eu estava numa reunião de oração naquele lugar onde me converti. Yo estaba en una reunión de oración en aquel lugar donde me convertí. Um pastor orou por mim e eu perdi toda a minha força, eu caí ao chão. Un pastor oró por mí, perdí toda mi fuerza, caí al suelo. E eu vi no céu como se fossem letras como de fogo e ao mesmo tempo douradas como ouro, e letras que eu entendia e outras que eu não compreendia. Y yo vi en el cielo letras como de fuego y al mismo tiempo doradas como si fuesen de oro y letras que yo no entendía. E aquelas letras se formaram como se fossem um roda-moinho e desceram na minha boca. Y aquellas letras comenzaron a dar vueltas como un remolino y vinieron hacia mí. E naquele momento eu dei um pulo do chão e levantei. Deus colocou as suas palavras na minha boca. Y en ese momento yo salté del suelo donde estaba y Dios colocó sus palabras en mi boca. Daquele dia em diante, Deus não apenas falou o que eu seria, mas Ele me tornou um pregador do Evangelho. A partir de ese día Dios no solamente habló lo que sería, sino que Él me hizo un predicador del Evangelio. E eu fui me preparar melhor para ser um pregador do Evangelho. Y yo me fui a preparar para ser un mejor predicador del Evangelio. O interessante é que quando eu entrei no seminário para estudar, Interesante es que cuando ingresé al seminario para estudiar, o professor me ensinava e eu dizia para ele: eu sei o que você está ensinando. interesante es que cuando el profesor me enseñaba, yo decía, yo sé lo que me estás enseñando. Ele disse: mas como que você sabe, Marcelo? Pero él me decía, ¿cómo tú sabes, Marcelo? Que livro que você leu? ¿Qué libro has leído? Que autor que você leu sobre esse assunto? ¿Qué autor has leído sobre este tema? Eu falei para ele: eu não li nenhum livro, mas eu sei o que Yo- você está me ensinando. Yo le decía, no he leído ningún libro, pero sé lo que sé y que usted está enseñando. E eu entendi o que nós vamos ensinar também aqui em uma das nossas reuniões. Y yo entendí, y lo que voy a enseñar en una de nuestras reuniones, É sobre o poder da palavra revelada. es sobre el poder de la palabra revelada. Agora, tudo isso está relacionado à obra do Espírito Santo. Todo eso está relacionado a la obra del Espíritu Santo. Lembra que eu contei a história que eu ia à igreja, entrava e saía, aquilo não fazia sentido para mim? ¿Recuerda usted que yo iba a la iglesia, volvía, entraba y salía y que eso no tenía ningún sentido para mí? Nós não podemos relacionar a obra do Espírito Santo simplesmente com as reuniões. No podemos relacionar la obra del Espíritu Santo simplemente con las reuniones. É possível pessoas entrarem e saírem de reuniões cristãs e saírem iguais ou até piores do que entraram. Es posible que las personas entren a las reuniones cristianas y salgan igual o incluso peores de lo que entraron. Porque o ser humano ele pode criar a religião.
Porque el ser humano puede crear la religión, inclusive a religião em nome de Deus. inclusive la religión en nombre de Dios. Por exemplo, quando Jesus se manifestou em carne, ele teve que enfrentar uma religião totalmente incrédula. Quando Jesus manifestou seu ministério em carne, ele enfrentou uma religião totalmente incrédula. Cuando Jesús manifestó su ministerio en la carne, él tuvo que enfrentar a una generación totalmente incrédula. Vocês se lembram? Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Usted recuerda el versículo que dice que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Então você percebe que é possível criar uma religião em nome de Deus, onde parece que o próprio Deus não trabalha dentro daquela religião. Entonces usted percibe que es posible crear una religión en nombre de Dios y sin embargo Dios no trabaja dentro de esa religión. Quando eu tive um encontro com a pessoa do Espírito Santo, então eu tive uma conversão verdadeira. Entonces, cuando tuve un encuentro con la persona del Espíritu Santo, yo tuve una verdadera conversión. Porque o Evangelho é uma revelação. Porque el Evangelio es una revelación. A pessoa de Cristo é uma revelação. La persona de Cristo es una revelación. Quando Jesus perguntou para os discípulos, o que os homens dizem que eu sou? Cuando Jesús preguntó a los discípulos, ¿qué dicen los hombres que yo soy? Os discípulos responderam, eles estão dizendo aí que você é um dos profetas, Jeremias, Elias. Los discípulos dijeron, bueno, la gente dice que tú eres uno de los profetas, Jeremías, Elías. Mas e vocês? ¿Y ustedes? O que vocês pensam que eu sou? ¿Ustedes qué piensan que yo soy? Então Pedro toma a palavra e disse, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entonces Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Você lembra o que o Senhor Jesus Cristo falou sobre aquela palavra? ¿Y usted recuerda lo que Jesús dijo sobre esa palabra? Pedro, não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nós não podemos conhecer Cristo sem a revelação. No podemos conocer a Cristo sin la revelación. Não podemos ter uma relação com Cristo sem a revelação. No podemos tener relación con Cristo sin la revelación. Agora a minha pergunta é, quem é que produz a revelação de Cristo? Y entonces la pregunta es, ¿quién produce esta revelación de Cristo? O Espírito Santo. El Espíritu Santo. Se você observar, o próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João disse que o ministério do Espírito seria revelar a Cristo. Y si usted observa en el Evangelio de Juan, el mismo Señor Jesucristo dijo que el ministerio del Espíritu Santo sería revelar al Señor Jesucristo. Da mesma forma que você não vem ao Pai sem o Filho, você não vai ao Filho sem o Espírito. De la misma manera que usted no va al Padre sin el Hijo, usted tampoco va al Hijo sin el Espíritu Santo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos acreditam em Jesus aqui? Digam amém. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos creen en Jesús aquí? Digan amén. Você estava 2000 anos atrás quando ele viveu nessa terra? ¿Usted estaba aquí hace 2000 años atrás cuando Él vivió en esta tierra? Você estava lá quando ele morreu? ¿Usted estaba allá cuando Él murió? Você estava lá quando ele ressuscitou? ¿Usted estaba allá cuando Él resucitó? Você estava lá quando ele subiu ao céu? ¿Usted estaba allá cuando Él subió a los cielos? Você está vendo ele assentado à direita do Pai nesse exato momento? ¿Usted lo ve en este momento sentado a la diestra del Padre? Você não tem nenhum testemunho carnal, físico, que diga e te dê certeza que está salvo. Usted no tiene ningún testimonio carnal que le dé la seguridad de que usted está salvo. E quem é que te dá essa certeza da salvação? Entonces, ¿quién es el que te da esa seguridad de la salvación? Esta segurança é produzida pela pessoa do Espírito Santo. Esta seguridad es producida por la persona del Espíritu Santo. Outras pessoas podem ler a Bíblia sem serem salvos. Muchas personas pueden leer la Biblia sin ser salvas. Mas no momento que você tem a revelação das Escrituras produzida pelo Espírito Santo, Pero en el momento cuando usted tiene la revelación de las Escrituras por el Espíritu Santo, então isso se torna uma verdade para você. entonces eso se convierte en una verdad para usted. Deixa eu falar uma coisa interessante. Quantos creem que a Bíblia é verdade? Diga amém. ¿Cuántos creen que la Biblia es verdad? Digan amén. Agora, o mais importante do que crer que a Bíblia é a verdade Ahora, lo más importante que creer que la Biblia es la verdad, é tomar essa verdade da Bíblia como verdade para você. tomar esta verdad de la Biblia como verdad para usted. Porque o poder da verdade não está só na verdade. Porque el poder de la verdad no está solo en la verdad.
O poder da verdade é liberada quando você se apropria da verdade. El poder de la verdad es liberado cuando usted se apropia de la verdad. Eu vou tentar te explicar melhor. Quantos são salvos aqui? Diga amém. Voy a tratar de explicarte mejor. ¿Cuántos son salvos aquí? Digan amén. Você foi salvo pela verdade das Escrituras, concorda? Usted fue salvo por la verdad de las Escrituras. ¿Está de acuerdo? Agora, quantos amigos vocês têm aí fora que esta mesma verdade não opera na vida deles? Ahora, ¿cuántos amigos de ustedes están por allá afuera en los cuales esta verdad no opera en la vida de ellos? Todos têm amigos não cristãos aqui. Todos tenemos amigos no cristianos aquí. Agora, isso não significa que a verdade deixou de ser verdadeira? Eso no significa que la verdad dejó de ser verdadera. Essa verdade não está operando na vida deles porque não é verdade para eles. Esta verdad no opera en ellos porque no es verdad para ellos. Nós precisamos do Espírito Santo convencendo as pessoas da verdade. Necesitamos al Espíritu Santo convenciendo a las personas de la verdad, acerca de la verdad. Nós, como igreja, temos a verdade de Cristo. Nosotros como iglesia tenemos la verdad de Cristo. A Bíblia fala que nós somos a coluna e baluarte da verdade. La Biblia dice que somos columna y baluarte de la verdad. Agora, nós, como igreja, não podemos ter só a verdade. Ahora, como iglesia no podemos tener solamente la verdad. Nós precisamos do Espírito Santo convencendo as pessoas dessa verdade que nós carregamos. Necesitamos que el Espíritu Santo esté convenciendo a las personas acerca de la verdad que nosotros cargamos y llevamos. Agora, se nós somos uma igreja que a verdade não é verdadeira para nós, que tipo de igreja nós seremos para a sociedade? Ahora, si nosotros no somos una iglesia, ¿cierto? Que a verdade não é tão verdadeira para nós. En la cual la verdad no es tan verdadera para nosotros, ¿qué tipo de iglesia somos para la sociedad? Então é sobre a obra do Espírito Santo que eu quero começar a falar essa noite. Entonces, sobre esta obra del Espíritu Santo quiero comenzar a hablar en esta noche. Eu quero que o Espírito Santo produza aqui em nós uma igreja apaixonada por sua presença. Yo quiero que el Espíritu Santo produzca en nosotros una iglesia apasionada por su presencia. Eu vou falar uma coisa muito forte, e se você ficar bravo comigo, você tem que ficar até domingo à noite para entender o que eu vou falar. Yo voy a decir una cosa muy fuerte en este momento, y si usted se queda molesto conmigo, usted tiene que quedarse hasta el domingo en la noche para entenderlo. Na obra da criação, en la obra de la creación, parece que o Pai coordena tudo o que está acontecendo. Parece de que el Padre coordina todo lo que está sucediendo. Na obra da salvação, en la obra de la salvación, a pessoa mais importante é Cristo. La persona más importante es Cristo. Porque foi Ele que derramou o seu sangue. Porque fue Él quien derramó su sangre. Agora, na obra da salvação, ahora, en esta obra de la salvación, a pessoa mais importante é o Espírito Santo. La persona más importante é o Espírito Santo. Es el Espíritu Santo. Porque se o Espírito Santo não convencer as pessoas a respeito do sacrifício que foi feito, porque si el Espíritu Santo no convence a las personas al respecto del sacrificio que fue realizado, o sacrifício de Cristo não vai entrar em ação na sociedade que vivemos. El sacrificio de Cristo no entra en acción en esta sociedad en la cual vivimos. A igreja precisa ter relacionamento íntimo com a pessoa do Espírito Santo para ser bem-sucedida. La iglesia necesita tener una relación íntima con la persona del Espíritu Santo para ser una iglesia bien exitosa. Se a igreja não entender a pessoa e a obra do Espírito Santo, ela também não vai conseguir cumprir a sua missão. Si la iglesia no consigue entender, no logra entender sobre la persona y la obra del Espíritu Santo, ella no va a poder cumplir con su misión. Quem aqui consegue convencer o homem? Diga amém. ¿Quién aquí puede convencer al hombre? Diga amén. Nenhum de nós. O homem não convence o homem. Ninguno de nosotros, porque el hombre no puede convencer al hombre. Agora, nós como homens podemos ser usados pelo Espírito para levarmos a palavra da reconciliação. Ahora, nosotros como hombres podemos ser usados por el Espíritu para llevar la palabra de la reconciliación. Ok? Vamos ver o que as Escrituras falam sobre isso. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre esto. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Abre tu Biblia conmigo en el libro de Hechos, capítulo 2. E nós vamos ler algumas partes das Escrituras. Y vamos a leer algunas partes de las Escrituras. O texto
Pode ler até o versículo 4 para mim, pastor, por favor. Hechos 2, De 1 a 4. del 1 al 4. Amén. Leemos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Repita comigo, de repente. Repita conmigo así, de repente. Mais forte, diga, de repente. Más fuerte, de repente. Um pouquinho mais forte, diga, de repente. Un poquito más fuerte. Essa palavra de repente, ela não significa que foi um acidente. Esta palabra de repente no significa que fue un accidente. Muitos de nós, quando falamos sobre a obra do Espírito Santo, acreditamos que esse de repente é que o Espírito vai agir como se fosse por acaso. Muchas veces, muchos de nosotros creemos que esta palabra de repente significa de que el Espíritu Santo va a actuar algo así como por acaso. Muitos de nós acreditamos que o avivamento vai ser por acaso. Muchos creemos que el avivamiento va a ser por un acaso. Muitos de nós esperamos que venha um grande avivamento no Peru. E esse avivamento vai acontecer assim, da noite para o dia, como se nós não tivéssemos participação nenhuma nisso. A veces pensamos de que esperamos un avivamiento en el Perú y creemos que ese avivamiento va a llegar de la noche al día, ¿verdad? De la noche a la mañana y sin ninguna participación nuestra. Eu já perguntei para muitas pessoas sobre essa espera que elas têm em relação ao avivamento. Yo ya pregunté a muchas personas sobre la espera que ellas tienen con respecto a un avivamiento. E elas dizem mais ou menos, nós estamos esperando que de repente Deus faça algo. Y normalmente dicen, estamos esperando que de repente Dios haga algo. E essa é uma mentalidade que está inserida na igreja. Y esa es una mentalidad que está insertada en la iglesia. Eu vou tentar de alguma forma corrigir essa mentalidade nesses dias. Y yo voy a tratar de alguna manera de corregir esta mentalidad en la iglesia, ¿no? Estos días. Porque o de repente não é um acidente. Porque de repente no es un accidente. Vamos ver em primeiro lugar aqui no versículo 14 e 15. Vamos a ver en primer lugar en los versículos 14 y 15. Em diante aqui. Vai até o 16. Y vamos pastor. hasta el 16. Amén. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Então vocês percebem que o que está acontecendo aqui já havia sido predito por Joel há muitos anos atrás. Ustedes están viendo que lo que estaba sucediendo ya había sido predicho por el profeta Joel muchos años atrás. Então, o de repente não foi um acidente, aquilo já estava desenhado profeticamente. Entonces, el de repente no fue un accidente, sino que ya estaba diseñado proféticamente. Aleluya. Gloria a Dios. Não foi um acaso, No fue un acaso, não foi um acidente. no fue un accidente. Profeticamente, aquilo que estava acontecendo já havia sido descrito. Proféticamente lo que estaba sucediendo ya había sido descrito. Vamos ver umas outras questões que falam claramente sobre esse assunto. Vamos a ver algunas cuestiones que nos hablan claramente sobre esto. Em João 1:29, a Bíblia fala que o João Batista anunciou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. En Juan 1:29 la Biblia nos dice de que Juan el Bautista anuncia a Jesús
como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esse ministério de Jesus é extremamente importante. Ese ministerio de Jesús es extremadamente importante. Agora você observa que em Mateus capítulo 3, versículo 11, Ahora usted observa que Mateo 3:11, João não se limita apenas ao ministério salvífico de Jesus, mas ele diz que Jesus também viria para batizar com o Espírito Santo. Juan no solamente se enfoca, se concentra en el ministerio de salvación de Jesús, sino que también habla de que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo. Então nós percebemos que João Batista, o maior de todos os profetas, nos deu o entendimento de que salvação e vida cheia do poder é extremamente importante para o propósito de Deus. Entonces, Juan el Bautista, el más grande profeta, nos dice que salvación y poder son extremadamente importantes Para a para vida cristã, la vida cristiana, para o propósito de Deus. para el propósito de Dios. Então nós temos que prestar atenção o que Jesus diz sobre isso, porque João está profetizando sobre ele. Tenemos que ver esto porque Juan está profetizando sobre él. Então Jesus fala para os seus discípulos: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, em Lucas 24. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que seáis revestidos con el poder desde lo alto. Agora observe bem, você não acha que Jesus deu um bom treinamento para os seus discípulos? Ahora, mire bien, ¿usted no cree que Jesús le dio un buen entrenamiento a sus discípulos? Eu acredito que sim. Yo creo que sí. Não houve mestre maior do que Jesus. No hubo un maestro más grande que Jesús. Mas observa que Jesus, mesmo tendo ensinado bem os seus discípulos, limitou o ministério deles à dependência do Espírito Santo. Pero fíjense, aunque Jesús les había enseñado, los había entrenado bien, Jesús limitó su ministerio, O ministério dos el ministerio de discípulos, los discípulos, a la dependencia del Espíritu Santo. ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 5. Les dice, ustedes quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos con el poder del Espíritu Santo. Então você veja que o que João profetizou sobre Jesus, Jesus agora está transferindo para os discípulos. Ahora mire usted, lo que Juan profetizó sobre Jesús, ahora Jesús lo está transfiriendo a sus discípulos. Então o que os discípulos estão fazendo aqui em Atos capítulo 2? Entonces, ¿qué hacen los discípulos aquí? ¿Qué están haciendo los discípulos aquí en Hechos capítulo 2? Intencionalmente eles estão buscando a promessa do Pai, ou seja, o Espírito Santo. Escuchen bien, intencionalmente ellos están buscando la promesa del Padre, o sea, el Espíritu Santo. Vocês estão seguindo a linha de raciocínio comigo aqui? ¿Están siguiendo esta línea de pensamiento conmigo aquí, hermanos? João fala sobre o ministério de salvação e batizador de Jesus. Juan habla del ministerio de salvación y bautizador de Jesús. Jesus então disse para os seus discípulos: eu vou batizar vocês, não muito desses dias, fiquem em Jerusalém até que isso aconteça. Entonces Jesús les dice a sus discípulos, yo les voy a bautizar a ustedes, pero quédense en Jerusalén en estos días, pero quédense en Jerusalén hasta que reciban este poder. Eu tenho certeza que se você perguntasse para aquelas 120 pessoas que estavam ali, o que elas estavam fazendo lá, elas diriam: estou esperando a promessa do Pai. Yo tengo la seguridad que si usted les preguntara a aquellos 120 que estaban reunidos ahí, ¿qué están haciendo aquí? Ellos te hubieran dicho, estamos esperando la promesa del Padre. Então, o de repente não foi um acidente. Entonces, de repente, no fue un accidente. Eles estavam intencionalmente buscando uma vida no Espírito. Ellos estaban intencionalmente buscando una vida en el Espíritu. Você observa que essa verdade foi levada adiante. Usted observe que esta verdad fue llevada ahí hacia adelante. Atos capítulo 8 fala sobre o evangelismo em Samaria. En Hechos capítulo 8 leemos sobre el evangelismo en Samaria. A Bíblia fala que Filipe desceu para Samaria e pregava o evangelho. La Biblia nos dice de que Felipe fue a Samaria y predicaba el evangelio. As pessoas se convertiam, Las personas se convertían, os corpos eram curados, as doenças eram curadas, las enfermedades eran sanadas, os demônios saíam daqueles corpos, los demonios salían de esos cuerpos, as pessoas eram batizadas. las personas eran bautizadas. Irmão, para mim aqui é um cenário de avivamento. Hermanos, esto para mí ya es un escenario de un gran avivamiento. Mas observa a mentalidade apostólica. Pero mira un poquito la mentalidad apostólica de los Pedro e apóstoles. João, quando ouviram falar do que estaba acontecendo em Samaria, ficaram muito felizes. Cuando Pedro y Juan escucharon lo que estaba pasando en Samaria,
naturalmente quedaron muy felices. Mas eles perceberam que nenhum daqueles discípulos haviam ainda recebido o Espírito Santo. Pero ellos percibieron que ninguno de esos discípulos había recibido el Espíritu Santo. Então, repitam comigo, intencionalmente. Entonces, repite conmigo, intencionalmente. Eles descem a Samaria. Ellos descienden a Samaria. O que eles vão fazer lá? ¿Y a qué van a Samaria? Eles vão ensinar aquela igreja a se relacionar com o Espírito Santo. Ellos van a enseñar a la iglesia a relacionarse con el Espíritu Santo. Tanto é que a Bíblia diz que chegando lá, eles impõem as mãos sobre as pessoas, elas recebem o Espírito, começam a falar em línguas. Tal es así que la Biblia dice que ellos llegan a esa ciudad, imponen las manos sobre los creyentes, reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas. Intencionalmente. Intencionalmente. Então esse de repente não é um acaso. Entonces este de repente no es un acaso. Então esse de repente não é um acidente. Este de repente no es un accidente. Esse de repente é fruto de intenções. Este de repente es fruto de intenciones. Se nós quisermos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, devemos buscá-lo intencionalmente. Si queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, tenemos que buscarlo intencionalmente. Aleluya. Agora observe bem. Ahora observe bien, mire bien. Atos capítulo 9. En Hechos capítulo 9, A Bíblia fala de uma pessoa que se converteu de uma forma extraordinária. la Biblia nos habla de una persona que se convierte de una forma extraordinaria. Paulo teve uma visão de Jesus Cristo. Pablo tiene una visión de Jesucristo. O próprio Senhor Jesus Cristo fala de Jesus Cristo para que ele aceitasse Jesus Cristo. El mismo Señor Jesucristo habla del Señor Jesucristo para que él acepte al Señor Jesucristo. Já parou para pensar sobre isso? ¿Ya se puso usted a pensar sobre esto? Só 2 vezes isso acontece na Bíblia. Solamente eso sucede 2 veces en la Biblia. Lucas 24, quando Jesus aparece para os discípulos e ele fala de si mesmo para aqueles discípulos. En Lucas 24, cuando Jesús aparece a sus discípulos, a 2 discípulos, y les habla acerca de sí mismo a los discípulos. Agora aqui em Atos capítulo 9, o Senhor Jesus aparece para Paulo, ensinando para Paulo a respeito do que ele estava fazendo com relação a Jesus. Y ahí en Hechos 9, Jesús aparece a Pablo y le habla sobre lo que él está haciendo con respecto de Jesucristo. Agora tente imaginar, pastor, Ahora, trata de imaginar membro da sua igreja chega aqui, que un miembro de la iglesia llega aquí. fala assim, eu me converti, Jesus apareceu para mim. Alguien que dice, yo me convertí porque Jesús se me apareció. E você vai se certificar dessa visão e vai perceber que é verdade. Y usted se va a certificar de esa visión y se va a dar cuenta de que es verdad. Agora observe que mesmo a visão não foi suficiente para Paulo ter uma vida cristã abundante. Estoy procesando. Pero aún la visión, hermanos, escuchen por favor, no fue suficiente para que Pablo tuviese una vida cristiana abundante. Ananias teve que descer lá e falar para ele, Paulo, o mesmo Jesus que apareceu para você, também apareceu para mim. Eu estou aqui para orar por você. Seja cheio do Espírito. Aleluya. Ananías, un discípulo, desciende donde Pablo y le dice así, Pablo, el mismo Jesús que se te apareció a ti, también habló conmigo y he venido para que tú seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Você observa então, queridos, que a vida cristã, ou seja, o servir a Jesus Cristo, ele está interligado com a vida no Espírito. Entonces, hermano, esta vida cristiana, la vida... perdón, pastor. A vida cristã, ela é dependente da vida no Espírito. La vida cristiana depende de la vida en el Espíritu. Aleluya. Vamos agora para Atos 19. Vamos entonces a Hechos capítulo 19. Paulo chega na igreja.
Pablo llega a la iglesia. Você sabe o que todo pastor faz quando chega numa igreja? ¿Usted sabe lo que hace todo pastor cuando llega a una iglesia? Sabe o que faz quando um obreiro visita a igreja de outro pastor? A primeira coisa que ele faz? ¿Sabe lo que un obrero hace cuando visita la iglesia de otro pastor? Eu sei. Yo sé. Ele conta o número de bancos. Cuenta el número de bancas. Eu tenho certeza que eu revelei monte de gente aqui agora. Yo tengo la seguridad que he hecho una revelación de muchos de ustedes ahora. Você vai visitar uma igreja e fala assim, aqui tem 10 por 10, cabe 6 pessoas, são 120 pessoas sentadas. Sí, usted llega a una iglesia y dice, aquí hay 10 por 10, son por 6, entran 120 personas aquí. Ok. Mas Paulo não se preocupou com essas questões periféricas. Pero Pablo no se preocupa con esas cuestiones periféricas. Ele vai direto ao assunto mais importante para ele. Él va directo al asunto más importante para él. Vocês conhecem o Espírito Santo? Les pregunta, ¿ustedes conocen al Espíritu Santo? Por que Paulo faz isso? ¿Por qué Pablo hace esto? Nós temos que voltar pouquinho atrás na minha pregação. Porque tengo que volver un poquito atrás, retroceder un poquito en mi predicación. João é o profeta intertestamentário. Juan el Bautista es el profeta intertestamentario. E ele então valoriza a obra no Espírito. Entonces él valoriza la obra del Espíritu. Cristo é o sumo sacerdote da nova aliança. Jesucristo es el sumo sacerdote del nuevo pacto. E ele então valoriza a obra no Espírito. Y él entonces también valoriza la obra del Espíritu. E ele então estabelece a sua igreja e diz, vocês só vai funcionar como igreja quando for cheio do Espírito Santo. Y entonces él establece su iglesia y les dice, ustedes solamente van a poder funcionar como iglesia cuando sean llenos del Espíritu Santo. Os apóstolos descem a Samaria dizendo, a continuidade do que aconteceu conosco só é possível pela obra do Espírito Santo. Los discípulos, los apóstoles van a Samaria y dicen que la obra solo puede tener continuidad por el Espíritu Santo. Apóstolo Paulo, talvez o apóstolo mais importante do Novo Testamento, valoriza a obra do Espírito Santo. El apóstol Pablo, quién sabe, el apóstol más importante del Nuevo Testamento, valoriza la obra del Espíritu Santo. Nós chegamos à conclusão de que nós só vamos conseguir viver no Espírito quando intencionalmente valorizarmos a sua presença, a sua pessoa. Entonces nosotros entendemos que solamente vamos a poder vivir en el Espíritu Santo si valorizamos intencionalmente su presencia, su persona. Eu sou de uma geração que a nossa crise era bem diferente das crises atuais. Yo soy de una generación en la cual nuestra crisis era muy diferente de la crisis actual. Você pergunta para alguns cristãos, por que você está em crise? Usted pregunta para algunos creyentes, ¿por qué estás en crisis? Eu não estou com um carro novo, eu não tenho um emprego tão bom, minha casa isso e fulano, tudo relacionado às coisas desse mundo. Te va a decir, no tengo carro nuevo, mi casa por acá, no tengo un buen empleo, normalmente relacionado con las cosas de este mundo. Na minha época de juventude, En mi época de juventud, sabe o que era a nossa crise? ¿sabe usted cuál era nuestra crisis? Eu não manifestei nenhum dom espiritual. Hasta hoy no he manifestado ningún don espiritual. Eu não estou orando em língua estranha ainda. Todavía no estoy orando en lenguas extrañas. Eu não estou tendo uma relação com o Espírito Santo como eu gostaria de ter. No tengo una relación con el Espíritu Santo como quisiera tener. Essa era a nossa crise. Esa era nuestra crisis. Nós íamos para os montes, fazíamos semanas seguidas de jejum. Nos íbamos a los montes y teníamos semanas seguidas de ayuno. Você sabe qual que é o problema nessa geração? Sabe qual que é um dos problemas dessa geração? ¿Sabe cuál era uno de los problemas de esa generación? É que o Espírito Santo, ele é secundário. Ahora, ¿no? É. ¿Usted sabe cuál es el problema de esta generación? Y que el Espíritu Santo es secundario. Hoje vivemos numa geração em que orar em línguas e ser cheio do Espírito Santo é pessoal, é uma questão se eu quiser. Hoy en día vivimos en una generación cuando ser lleno del Espíritu Santo, orar en lenguas es una opción. Es decir, si quiero. Eu conheço hoje cristãos que estão na igreja já há 20 anos e nem sequer entendem sobre o batismo do Espírito Santo, sobre o falar em línguas, sobre uma vida cheia do Espírito. Isso não faz diferença nenhuma para eles.
Conozco creyentes con más de 20 años en la iglesia que ni siquiera conocen lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y no les trae ninguna diferencia en ellos. Desde que eu me converti até o dia que eu fui batizado pelo Espírito Santo, Desde que me convertí hasta cuando fui bautizado en el Espíritu Santo, caso eu esteja enganado, eu não saía de um culto uma vez sem que alguém orasse para que eu falasse em línguas estranhas. no estoy engañado, pero no salía de ningún culto sin que antes alguien orara por mí para que fuera bautizado en el Espíritu Santo. Eu queria o Espírito Santo, mais do que qualquer coisa na minha vida. Yo quería al Espíritu Santo más que cualquier cosa en mi vida. Depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu passei a orar em línguas o tempo inteiro. Y después que fui bautizado en el Espíritu Santo, yo oraba en lenguas todo el tiempo. Um tempo atrás eu estava andando na rua e um membro da nossa igreja falou: pastor, ficou maluco, está falando sozinho? Um dia eu estava lá perto da nossa igreja, andando na rua. Un tiempo atrás yo estaba cerca de la iglesia, caminando por la calle. E aí um membro da nossa igreja falou assim: pastor, está ficando maluco, está orando, está falando sozinho na rua aí? Un creyente me dijo: ¿qué pasa, pastor? Se está quedando medio loquito que está hablando solito en la calle. Eu falei: não, meu irmão, eu estou orando em língua estranha. No, hermano, estoy orando en lenguas extrañas. Porque eu entendo que orar em línguas, deixa eu sair, mas não sair do assunto. Vamos lá, eu entendo que orar em línguas estranhas não é uma coisa que acontece no momento especial. Eu não acho que orar em línguas Yo no creo que orar en lenguas extrañas solo sea en un momento especial. só quando o louvor está muito bem cantado. Solamente cuando la alabanza está bien Só cantada. quando o pregador é muito eloquente. Solo cuando el predicador es muy Só quando elocuente. o culto está muito incendiado. Solo cuando el culto está incendiado. Isso é engano, isso é religião. Eso es un engaño, eso es religión. Deus nos deu a linguagem sobrenatural da oração para que a gente em todo tempo possa orar e se manter cheio do Espírito Santo. Dios nos dio ese lenguaje sobrenatural de la oración para que oremos ahí en todo tiempo, llenos en el Espíritu Santo. Para que a gente possa ter uma comunhão com Deus que sem essa linguagem nós não vamos ter. Para que tengamos ese lenguaje, ¿verdad? Essa linguagem para ter uma comunhão. Para tener una comunión, que si no, no lo podemos tener. Na realidade, quando nós falamos de igrejas frias, nós estamos falando de gente fria. Cuando hablamos de iglesia fría, en realidad estamos hablando de gente fría. Quando estamos falando de uma igreja que não está andando em poder, estamos falando de gente que está andando em fraqueza. Cuando hablo de una iglesia que no está andando en poder, estoy hablando de gente que está andando en debilidad. Porque a igreja não é essa estrutura física aqui. Porque la iglesia no es esta estructura física aquí. Amanhã, se a gente sair daqui, qualquer coisa pode ser feita aqui dentro. Mañana, si salimos de aquí, cualquier cosa se puede hacer en este lugar. A igreja não é uma estrutura física. La iglesia no es una estructura física. Então, a igreja que nós temos Entonces, la iglesia que nosotros tenemos é a igreja que nós construímos. es la iglesia que nosotros construimos. Quantos querem uma igreja fervorosa? Diga amém. ¿Cuántos quieren una iglesia fervorosa? Digan amén. Então, não se sinta ofendido, só vou dizer para você a resposta. Entonces, no se sienta ofendido. Solo te voy a decir la respuesta. Você tem que ser fervoroso. Usted tiene que ser fervoroso. Aleluya. É muito fácil colocar isso no de repente. Es fácil colocar eso en el de repente. É fácil colocar isso na responsabilidade do pastor. Es fácil colocar eso como responsabilidad del pastor. É fácil colocar isso como responsabilidade da organização. Es fácil colocar eso como una responsabilidad de la organización. Então aqui nós vamos concluir essa mensagem enfatizando mais 2 pontos. Entonces vamos a concluir este mensaje enfatizando 2 puntos más. Nós precisamos de uma liderança. Necesitamos de un liderazgo. Então eu estou falando para todos vocês que são líderes aqui. Estoy hablando para todos ustedes que son líderes aquí. Que a semelhança da igreja primitiva, a gente tenha uma mentalidade apostólica que valorize a pessoa e a obra do Espírito. Perdón, pastor. A semelhança dos apóstolos, A semejanza de los apóstoles, nós precisamos nosotros necesitamos ter a valorização do Espírito Santo.
necesitamos tener una valorización del Espíritu Santo. Você percebe como essa liderança aqui valorizava a obra do Espírito? ¿Se da cuenta usted cómo el liderazgo aquí valorizaba la obra del Espíritu? Eles ensinavam sobre isso. Ellos enseñaban sobre Eles esto, pregavam sobre isso. predicaban sobre Eles esto, oravam pelas pessoas sobre isso. ellos oraban por las personas sobre esto. Era uma cultura do sobrenatural. Era una cultura de lo sobrenatural. Alguns líderes, eles querem ver o sobrenatural na igreja, mas eles não criam a cultura do sobrenatural. Algunos líderes quieren ver lo sobrenatural en la iglesia, pero no crean esta cultura de lo sobrenatural. Porque na verdade, esses líderes acreditam no de repente. Porque en verdad, estos líderes creen en el de repente. Eles não acham que isso é intencional. Ellos no creen de que esto es intencional. A igreja primitiva, a liderança da igreja primitiva, La iglesia primitiva, el liderazgo de la iglesia primitiva, eles valorizavam tanto a obra do Espírito Santo, ellos valorizaban tanto la obra del Espíritu Santo, que inclusive para as pessoas servirem à mesa, um trabalho relativamente simples, Que elas inclusive precisavam para- ser cheias do Espírito. inclusive para que las personas sirvan a las mesas, un trabajo relativamente simple, ellos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Se nós não tivermos uma liderança que valorize a obra do Espírito Santo, não podemos esperar uma igreja que também assim o faça. Si no tenemos un liderazgo que valorice la obra del Espíritu Santo, tampoco tendremos una iglesia que haga lo mismo. Nós pastoreamos adultos. Nosotros pastoreamos a adultos. Adulto você não pastoreia só com palavras. A un adulto no lo pastorea solamente con palabras, Nós pastoreamos com ações. sino con acciones. Agora, de outra forma, a gente tem que olhar essa verdade também. Ahora, tenemos que mirar esta verdad de otra manera también. Você observa que os discípulos ali, eles eram facilmente motiváveis para ouvir o que a liderança fazia, ensinava. Los discípulos eran motivables para oír lo que el liderazgo estaba enseñando. Você quer ver uma coisa? ¿Quiere ver una cosa? Jesus falou, fiquem em Jerusalém, até que? Jesús le dijo así, queden en Jerusalén, ¿hasta qué? Então vamos fazer uma continha aqui. Jesus morreu na sexta-feira, Vamos a hacer una cuenta aquí. Jesús muere un día viernes. tá? Se você conta a partir daqui até o Pentecostes, Si usted cuenta a partir de ahí hasta el día de Pentecostés, você vai ter 50 dias, usted va a tener 50 días. ok? Né? Da Páscoa ao Pentecostes são 50 dias. De la Pascua al Pentecostés, a Pentecostés son 50 días. Né? Então você tira 3 dias da morte de Jesus, 3 días de la muerte de Jesús, 40 dias ele ensinando, 40 días Él estuvo enseñando, então vai sobrar aí mais ou menos 7 dias de consagração no cenáculo. más o menos van a quedar unos 7 días de consagración en el cenáculo, Então você en el aposento percebe, alto, perdón. você percebe que os discípulos foram motivados. Entonces usted se da cuenta que los discípulos fueron motivados, Porque às vezes a gente joga a responsabilidade só na liderança, porque a veces uno lanza la responsabilidad solamente en el liderazgo, mas liderados e liderança precisam caminhar juntos. pero los liderados y el liderazgo tienen que caminar juntos. Os líderes recebem a função de ensinar, de instruir, de inspirar as pessoas. Los líderes reciben la función de enseñar, instruir e inspirar a las personas, E as pessoas inspiradas pelos ensinos vão buscar o que lhe foi dado. y las personas inspiradas por las enseñanzas van a buscar aquello que les ha sido dado. Nós não podemos ser uma igreja como Jesus disse na parábola. Nosotros no podemos ser una iglesia, como dijo Jesús en una parábola. Eu cantei canções de lamentações e não chorastes. Yo canté canciones De lamentações. de lamentaciones y ustedes no han llorado. Cantei canções alegres e vocês não se alegraram. Canté canciones alegres y no se alegraron. Nós não podemos ser uma igreja sem reação. No podemos ser una iglesia sin reacción. Não podemos ser uma igreja que ficamos indiferente ao que estamos ouvindo. No podemos ser una iglesia que quede indiferente a lo que está escuchando. Nós temos que ser responsivos. Tenemos que ser responsivos. Nós temos que entrar na mensagem, no ensino e dizer isso é para nós vamos viver isso. Tenemos que entrar en el mensaje y decir, vamos a recibir, vamos a vivir esto. Então há uma interação entre líderes e liderados.
una interacción entre líderes y liderados. Foi assim que a igreja primitiva começou a valorizar a obra do Espírito. Fue así como la iglesia primitiva comenzó a valorizar la obra del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluia. Aleluya. Aleluia. A igreja que temos é a igreja que construímos. La iglesia que tenemos es la iglesia que construimos. A igreja que vamos viver, a igreja que nós construímos. La iglesia que vamos a vivir es la iglesia que construimos. Aleluia. Olha para o seu irmão do lado assim e fala: se você não quiser ficar avivado, não senta do meu lado não, que vai pegar fogo aqui. Mira a tu hermano que está al lado y dile, si tú no quieres, ¿cómo es? A ficar avivado. Si tú no quieres quedar avivado, no te sientes a mi lado porque aquí va a caer fuego. Amén. Você vai ser esse grande motivador. Você vai ser esse grande homem de Deus. Usted tiene que ser ese gran motivador. Usted tiene que ser ese grande hombre de Dios. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Glória a Deus. Gloria a Dios. Aleluia. Tente imaginar agora, de forma prática, estou encerrando essa mensagem para a gente ter um tempo de oração. Ahora, intente imaginar esto de una manera práctica para culminar con un tiempo de oración. Jesus falou para eles: fiquem em Jerusalém. Jesús les dijo a ellos, quédense en Jerusalén. Intencionalmente, por 7 a 10 dias, eles ficaram ali buscando. Intencionalmente, durante 7 a 10 días, ellos se quedaron ahí buscando. Então nós estamos numa conferência. Estamos en una conferencia. Nós vamos ser instruídos. Vamos a ser instruidos. A palavra vai entrar no nosso coração. La palabra va a entrar en nuestro Eu corazón. tenho certeza que ela já está criando aí alguma atmosfera dentro do seu coração. Yo creo que esta palabra ya está creando alguna atmósfera dentro de tu corazón. Então nós vamos permanecer nesta verdade até que a gente seja cheio do Espírito, até que a gente fale em línguas, até que nós manifestemos os dons, até que a glória se manifeste. Nós não vamos abrir mão disso. Entonces vamos a permanecer hasta que hablemos en lenguas, hasta que la gloria del Señor se manifieste. Y no vamos a abrir mano, no vamos a soltar, no vamos a renunciar a esto. Pega na mão do seu irmão e diz assim: esse encontro de homens não vai ser só um encontro. Toma a tu hermano y dile, este encuentro de hombres no va a ser un encuentro más. Pega na mão dele e fala: esse encontro Toma de la mano homens de tu não vai ser hermano. só mais um encontro de homens. Y dile así, este encuentro de hombres no va a ser un encuentro más. Aleluia. Olha, segura na mão dele e diga assim: nós vamos ficar nessa verdade aqui. Vamos a permanecer en esta verdad. Nós vamos praticar essa verdade aqui. Vamos a practicar esta verdad. Até que Hasta que os dons entrem em atividade. hasta que los dones entren en actividad. Hasta que as nossas crianças sejam batizadas com o Espírito Santo. hasta que nuestros niños sean bautizados en el Espíritu Santo. Hasta que os nossos anciãos voltem a falar em línguas. nuestros ancianos vuelvan a hablar en lenguas. Hasta que a cura aconteça aqui. la sanidad suceda aquí. Milagres aconteçam aqui. Milagros suceden aquí. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Gloria a Dios. Porque a igreja que temos Porque é a la igreja iglesia, que construímos. porque la iglesia que tenemos es la iglesia que construimos. Diga comigo: de repente, Diga conmigo, de repente não é um acidente. no es un accidente. Quando o fogo desceu Cuando el fuego descendió e eles começaram a falar y ellos comenzaron a hablar e tocou a multidão que estava ali, y tocó a la multitud que estaba ahí, era resultado era resultado de uma intencionalidade. de una intencionalidad. Aleluya. Gloria sean dadas a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amanhã depois eles vão dizer: uau, o que está acontecendo com essa igreja aqui? Amanhã depois eles vão dizer: o que está acontecendo com essa igreja aqui? Mañana van a decir, ¿qué está pasando con esta iglesia aquí? Nós tivemos um encontro de homens que mudou nossa vida. Aleluia. Tuvimos un encuentro de hombres que cambió nuestra O vida. que está acontecendo aqui? Algo está sucediendo aquí. Nós ouvimos que a vida cristã é intencional. Hemos oído que la vida cristiana es intencional. Aleluia, o que está acontecendo aqui? Está sucediendo aquí. Desde aquele dia nós estamos orando em línguas, orando no Espírito, trazendo à existência o mistério de Deus. Desde aquel día estamos orando en lenguas. ¿Qué más? E trazendo a presença de Deus. Trayendo la presencia de Dios. Aleluia. Aleluya. Agora, eu vou falar por falar, porque eu sei que vocês não vão fazer isso.
Eu vou falar por falar, porque eu sei que vocês não vão fazer isso. Yo voy a hablar por hablar porque sé que ustedes no van a hacer esto. Amanhã, depois que acabar esse encontro, Mañana, después que termine este encuentro, vocês vão assim, mais um culto. o un culto más. Foi boa a conferência. Fue buena la conferencia. Foi bom. Fue bueno. Foi gostoso. Me gustó. O pregador era mais ou menos, mas foi bom. El predicador era más o menos, pero fue bueno. A igreja que temos, a igreja que construímos. La iglesia que tenemos es la iglesia que construimos. Wow. Oh my God. Gloria a Dios. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Nós vamos crescer mais daqui. Vamos a crecer más aquí. Vamos crescer mais. Eu Vamos a gostaria que crescer o Carlos mais. viesse aqui com a sua... Carlos, ¿dónde estás? Carlos, filho, neto? Como é? Neto? Filho? Neto también. Carlos, ¿dónde estás? ¿Leo? Foi embora? No, ahí está. Vem cá. Aleluia. Eu gostaria que vocês ficassem em pé em nome de Jesus. Quiero que se pongan en pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Eu quero fazer algo aqui. Quiero hacer algo aquí. Aleluia. Quem aqui já fala em línguas estranhas há bom tempo aqui? Não, bom tempo, acho que fala em línguas. Levante as suas mãos, deixa eu ver. Perdón. Quantos falam em línguas aqui já? ¿Cuántos aquí ya hablan en lenguas? Levanta a mão, deixa eu Levante la mano. Uau. 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 Deixa eu falar uma coisa para você. Déjenme decirles una cosa a ustedes. É muito importante vocês buscarem a falar em línguas. Es muy importante que busquen el hablar, el orar en lenguas. A linguagem sobrenatural da oração vai levar vocês a um outro padrão de vida cristã. El lenguaje sobrenatural de la oración les va a llevar a ustedes a otro nivel, ¿no? De vida cristã. A otro padrón de vida cristiana. A um outro padrão de intimidade com Deus. A otro nivel de intimidad con Dios. Talvez eu vou ter que ensinar um pouquinho sobre isso. Tal vez voy a tener que enseñar un poco sobre esto. Posso? Sí. Muito importante. Muy importante. Extremamente importante. Extremadamente importante. Mas eu gostaria que você que já ora em língua estranha, você vai levantar as suas mãos comigo agora. Todos vocês, levantem suas mãos comigo Yo agora. quisiera que todos levanten sus manos ahora. Eu gostaria que você fechasse os olhos e você começasse Quiero que a cierres tus glorificar ao ojos. Senhor na sua própria língua. E se o Espírito Santo lhe conceder você falar uma nova língua, você fale, não tenha medo. Aleluia. Usted E nós vamos hable. ter um tempo de busca aqui, um tempo de intenções mais profundas em Deus aqui. Nós vamos ter a prática do que ouvimos agora, imediatamente. Vamos a agora. quiero que usted ore en la lengua que usted puede. Si habla en lenguas, lo hace en lenguas. Pero vamos a poner en práctica lo que hemos escuchado ahora. Aleluia. Aleluia. Esquece quem está à sua direita, esquece quem está à sua Olvida de esquerda. quién está a tu derecha y a tu izquierda. Mas flua no Espírito Santo, não fique indiferente, não. Sino fluye en el Espíritu Santo y no estés indiferente. Não fique calado, glorifique a Ele, dê Não- louvor a Ele, não te dê quedes exaltação a Ele. No te quedes callado, glorifícalo, exáltalo. Aleluia. O Carlos vai nos conduzir em louvor e adoração ao Senhor. Carlos nos va a dirigir en alabanza y adoración al Señor. Enquanto isso, você vai dando glória ao Senhor Jesus Cristo E e vai mientras- dando louvor ao Senhor Jesus Cristo. Y mientras usted va dando alabanza, lo ora al Señor Jesucristo. Aleluia. Aleluya. Glória a Deus. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Vamos. Glorifica al Señor, hermano, en tu lugar. Entrega, abre tu corazón. Aleluya.
Glorificado sea el nombre del Señor. Aleluya. Puede glorificar al Señor, hermano amado. Glorifica a tu Dios. Entrega. Es mi deseo. Aleluya. Gloria sea dadas al nombre de Jesús. Hazlo en voz alta, hermano amado. Suelta tu boca, suelta tus palabras en la presencia del Señor. Aleluya. Te adoro a ti. Aleluya. Glorifica al Señor, amado. Glorifica al Señor, mi hermano. Aleluya. Con todas mis Glorifica a tu Dios. fuerzas. Aleluya. Te alabaré. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi adoración. Aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor. Deixa essas águas que estão dentro de você fluir. Deja que esas aguas que están dentro de ti fluyan, corran, hermano. Deixa esse leão que está dentro de você rugir. Deja que ese león que está dentro de ti pueda rugir. Deixa esse fogo que está dentro do seu coração saia. Deja que el fuego que está en tu corazón salga. Há uma vida de Deus dentro de você. Hay una vida de Dios dentro de ti. Há um fogo de Deus dentro de você. Hay un fuego de Dios dentro de ti. Flua, 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 Fluye, flua. fluye, fluye, fluye. Ah. Oh, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Glorifica a tu Dios, hermano. Se lleno del Espíritu Santo. Se lleno del Espíritu Santo. Glorifica. Glorifica el nombre del Señor. Fluye en el Espíritu en esta hora. Aleluya. Recibe lo que más anhelas. Aleluya. Recibe lo que tu alma anhela. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya. Tu hermano que hablas en lenguas extrañas, recibe dones espirituales en esta hora. Recibe dones espirituales. Recibe los dones espirituales. Recibe dones espirituales. Aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor. Glorifica a tu Dios, hermano. Glorifica al Señor. Aleluya. Glorifica el nombre del Señor, amado. Glorifica el nombre del Señor. Glorifica el nombre del Señor. Aleluya. Se lleno de Dios en esta hora. Para la gloria del nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Receba o toque do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluya, recibe el toque del Espíritu Santo. Recibe. Santo venha sobre os meus irmãos. El Espíritu Santo venga sobre mis hermanos. Espírito Santo venha sobre a igreja. Espíritu Santo, ven sobre esta iglesia. Senhor, batiza, Senhor Jesus, batiza os meus irmãos. Señor, bautiza a mis hermanos. Batiza com fogo, batiza com poder. Bautiza con fuego, bautiza con poder. Aleluya. Fluye, amado. Fluye en el Espíritu en esta hora. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Fluye, querido hermano. Aleluya. Aleluya. Dios tiene el propósito, hermano, que tú en el nombre del Señor seas un poderoso instrumento en sus manos. Pero coopera con el Espíritu Santo, coopera con el Señor. Abre tu boca, glorifica al Señor. Dile, Señor, yo quiero más, Señor, yo quiero más, Padre, aleluya. Ajá. En este momento, hermano, pon tu mano sobre tu hermano que está al lado, uno sobre el hombro del otro, y ora por él, ora por tu hermano en esta hora, ora por tu hermano en esta hora.
Ora por tu hermano que está dando. Aleluya. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Ora por tu hermano. Ministre en esta hora. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor. Se llena del Espíritu Santo, amado hermano. Da lugar. Da lugar. Da lugar en esta hora. Abre tu boca y glorifica al Señor. Aleluya. Glorificado sea el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, aleluya. Glorificado sea el nombre de Jesús. Glorificado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Glorificado sea el nombre del Señor. Aleluya. Glorificado sea el nombre de Jesús, querido hermano. Aleluya. Como nunca antes en tu vida. Aleluya. Como nunca antes en tu vida, dile: Señor. ¿Cuántos quieren repetir conmigo esto? Señor Jesús, sin el poder de tu Espíritu, no quiero vivir más. No quiero seguir. Señor, lléname de tu Espíritu. Voy a buscar, Señor. No voy a parar hasta vivir lo sobrenatural de tu Espíritu en mi vida. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amados hermanos, ¿cuántos quieren seguir exaltando al Señor ahí en su lugar? Dile: Señor, Señor. Aleluya, Señor Jesús. Señor Jesús. Amado Espíritu Santo, llena mi corazón, Señor. Úsame, oh Dios amado, para tu gloria. Úsame, oh Dios. No quiero vivir en lo natural. No quiero vivir en mis fuerzas. Yo quiero vivir en el poder de tu Espíritu Santo. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Oh, glorificado sea el nombre del Señor. Aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria sean dadas a Jesús. Amado hermano, ten hambre y sed del Espíritu de Dios en tu vida. Aleluya. Ten hambre y sed, para que cuando llegues al final de tu carrera, tú puedas decir: el Espíritu Santo usó mi vida. Aleluya. No fui rebelde a la visión del Espíritu Santo en mi corazón. Amado hermano, Dios tiene tanto para nosotros. Tanto, pero cuánto queremos recibir, cuánto queremos recibir, cuánto queremos gastar de nosotros para recibir eso de parte del Señor. Aleluya. Querido hermano, no te contentes con lo que hasta hoy has recibido. Hay tanto, hermano querido. Aleluya. No podemos esperar otros 50 años más para duplicarnos o triplicarnos. No. Usted tiene que ser ese hombre usado poderosamente por el Señor. Pero dale lugar, hermano amado. Llegó el tiempo de buscar, como dice el pastor, pasar tiempos en ayuno, tiempos en oración. Los que hablan en lenguas, pidiendo dones espirituales, buscando revelación, conocimiento, qué sé yo, milagros, algo en la vida. Pero hermanos, no podemos seguir viviendo en lo mismo. No podemos más. En el nombre del Señor Jesús. Podemos hacer muchas cosas, pero terminaremos frustrados, cansados.
Pero hermanos, llenos del Espíritu Santo, vamos a correr como Elías, 40 días. Correr sin parar, sin detenernos. ¿Por qué, hermano? Porque hay un poder actuando poderosamente en ti. Alabado sea el nombre del Señor.